Olá, nós somos as irmãs Filhas Filhas de de Bamba Bamba. e eu sou a Gi. Eu sou a Nath. Bom, a gente veio contar um pouquinho da nossa trajetória. Bom, somos irmãs, temos 10 anos de diferença, temos 10 anos de Filhas de Bamba, completando nesse ano. A gente já viveu um tanto de coisa junto. Começamos fazendo MPB, né, Gi? A gente já fazia voz e violão na noite, então eu introduzi uma percussão no show dela e aí, aos pouquinhos, a gente acabou montando um grupo de samba, meio que sem querer, meio que por querer, por nosso pai já ser sambista. Então já tínhamos enraizado isso dentro de casa e passamos por algumas formações com as Filhas de Bamba e hoje em dia somos uma dupla com uma banda que nos acompanha. Isso. E a gente faz um som assim bem variado, porque acaba que a gente tem várias influências, né? Como a gente tocou em MPB, fiz um pouquinho de rock, aí a gente faz um som um pouco diferente, mas com a essência do samba. Bom, a gente também tem um trabalho autoral. A primeira música que a gente lançou foi Canta aos Orixás, Isso. né? Uma música assim bem marcante pra gente, porque fala muito de energia, né? De tudo que a gente aprendeu com samba. E depois de Canta aos Orixás, a gente lançou Contramão, que é uma música que tem um refrão super importante pra gente, que diz: porque eu sou mulher de ir atrás dos meus desejos. Então a gente acaba transmitindo uma mensagem com a nossa música. Temos algumas outras músicas gravadas, a gente tem alguns videoclipes no YouTube, gravações feitas ao vivo, em estúdio. Temos também essas músicas no Spotify, então pra galera que quiser curtir, quiser conhecer nosso som autoral, um pouquinho do que a gente tem como personalidade, é só procurar. Estamos em todas as redes sociais também, então dá pra encontrar o nosso som. E a gente acaba encontrando um pouco de desafio aí pelo caminho, né, Gi? Ah, com certeza. Às vezes a gente chega pra tocar nos lugares, as pessoas olham a gente assim meio desconfiado, tipo, será? Aí, tipo assim, depois que, né, conhece nosso trabalho, começa a abrir uma porta diferente pra gente, né? Acaba falando, caraca, até que elas sabem tocar mesmo. Né? Então a gente acaba não tendo crédito, assim, de cara. Já passamos por umas situações desse tipo. Eu acho que por sermos mulheres, por sermos uma dupla feminina, assim, dentro do samba, isso ainda não é tão comum. A gente é de Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio de Janeiro. Então, aqui pro interior do Rio, a gente vê menos ainda. Na capital já é até mais comum, graças a Deus. A gente vê bastante mulher dominando a roda de samba, mas pra cá isso ainda não acontece muito. Então, a gente acaba passando por esse preconceito e também pelo nosso segmento, né? Porque hoje em dia o samba ele já é mais bem visto, o pagode, ele já consegue entrar nas top lists assim de músicas, tal, playlists, mas há pouco tempo atrás, isso há 40, 50 anos, isso não era nada comum. Então, a gente ainda não conseguia chegar bem nas rádios, que era o topo, né? Hoje em dia é a internet. Nisso a gente tá falando do samba, né? Do samba e do samba. pagode. Fora, assim, a quantidade de mulher que tem nas playlists. Nenhuma, né? A gente tá, assim, com a Ludmilla agora estourada cantando pagode. E é talvez tipo assim, são mais 100, uma ou duas 100 cantoras. pagodes de grupos de homem com uma música da Ludmilla, duas. E com o álbum dela, a gente até conseguiu alcançar, eu digo a gente mulheres, né? A gente até conseguiu alcançar algumas músicas a mais, mas infelizmente ainda não é tão comum, apesar de tantas vozes bonitas, de tantas mulheres talentosas. Eu acho que assim, talvez a gente esteja entendendo que agora seja o momento de começar a investir no nosso próprio trabalho, né? Porque, assim, eu acho que assim, quem canta em determinado nível, né? Porque a gente vai subindo escadinhas na música. A gente acaba tendo que produzir o nosso trabalho, entendeu? A gente ainda não tem aquele capital gigante para produzir um mega, então a gente tem que ir aos pouquinhos apresentando o nosso trabalho, levando para as pequenas rádios, divulgando entre os amigos, para poder ir chegando. Não adianta a gente só esperar a oportunidade certa, porque a gente tem que ir atrás dos nossos desejos. Eu disse, a gente é aqui de Nova Friburgo, então a gente tem uma galera que nos acompanha aqui. Moramos um tempo em Rio das Ostras também, então a gente consegue ter um bom público lá, um público bem fiel ao nosso trabalho. Moramos um tempo no Rio de Janeiro, então a gente começou a apresentar nosso trabalho para o Rio, mas infelizmente isso foi um pouquinho antes da pandemia, então acabou complicando tudo. E uma das perguntas que mandaram pra gente como roteiro é
como que a arte está salvando esse momento? Fala, Gi. Eu acho que a gente necessita estar assim mais em casa, né? Sair por necessidade. Então a gente acaba escutando música pra caramba, vendo filme pra caramba. Então a arte ela tá presente o tempo inteiro, né? Você vai no mercado, tá tocando música. Então você entra no seu carro, liga o rádio. Então a música inevitavelmente está na nossa vida. E o que acontece? Na pandemia, a gente ficou totalmente sem trabalho. Então, eu digo de apresentação, né? Mas, ao mesmo tempo, é o momento da gente estudar, da gente produzir, da gente aprender um repertório novo. Então, a gente está num momento realmente de pensar em novos projetos, assim que voltar. Né? Acho que a gente acaba tendo que tirar o bom do momento difícil. Eu acho que a arte num todo também, nesse momento, ela acabou salvando a gente um pouco dessa loucura que é estar sóbrio nesse mundo. Porque a gente vê tanta notícia ruim, notícia política, notícia econômica, notícia sobre saúde. A gente acaba entrando num grau de piração, tanto que acho que pessoas que não tinham ansiedade desenvolveram, pessoas que não sofriam de depressão desenvolveram nesse tempo, porque a gente acabou precisando refletir. A gente acabou lidando só com a gente mesmo dentro de casa ou só com nossos familiares. E as válvulas de escape eram os momentos artísticos que a gente conseguia ter de algumas pessoas, assistindo um filme, um DVD, assistindo as lives que fizeram muito sucesso na pandemia, que eu acho que também foi uma coisa que deu uma revolução no mundo artístico, assim. Muita gente conseguiu colocar um trabalho profissional no YouTube que não conseguia ter antes por conta da live. Muita gente que às vezes não tinha visibilidade de ir pra rua conseguiu aparecer. A gente mesmo conseguiu colocar uma live em um bom momento no YouTube, que foi praticamente no início da pandemia. Foi uma iniciativa nossa, né? Um investimento nosso. A gente basicamente não contou com nenhum apoio, nenhum parceiro. Ainda tem isso, galera, porque assim, geralmente a gente precisa, pra gente se autoproduzir, a gente precisa de um investimento. E nesse momento a gente está completamente parado, né? Então a gente precisa ficar tendo ideias, buscando quem que acredita em você, aonde que a gente consegue produzir de um jeito um pouquinho mais barato, mas que não saia com uma qualidade ruim. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente precisa entender para poder se autoproduzir, se apresentar para o mercado musical. A rede social ajudou bastante nisso, né, Gi? Inclusive, projetos como esse que a gente está aqui participando deram visibilidade para artistas de modo simples, de modo gratuito. Então, a gente acabou abrindo portas, chegando a casas, levando nossas músicas a corações que a gente não alcançaria. Né? Porque ir pra rua não é fácil, ir pra pista não é fácil. Então a gente já passou um tanto de coisa aí nessas viagens. A gente vive da arte já há algum tempo. Mas eu acho que a gente já investiu mais do que ganhou com a arte até hoje, assim, nesses 10 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que ser realista. É como abrir uma loja. Você ter uma dupla, uma banda, ou se vender sozinho, é como ter uma loja. Aí, aos pouquinhos, você vai entendendo do trabalho e o seu trabalho vai alcançando mais pessoas. Isso aí. Vamos falar um pouquinho das nossas referências? Bom, eu tenho como compositora mulher, por exemplo. Eu sou apaixonada pelas músicas da Dona Ivone Lara. Eu acho que ela era de uma sensibilidade incrível, então eram letras e melodias muito bonitas, então eu sou fã da Dona Ivone Lara. Enaltecendo as mulheres aí nas composições e nas interpretações, eu sou muito fã de Beth Carvalho, Leci Brandão, Clara Nunes e Jovelina Pérola Negra e tantas outras mais. Elas se destacaram principalmente num tempo, como falamos aqui antes, que não era fácil, que o samba não era tão introduzido e que mulheres, existe preconceito hoje, imagina naquele tempo, né? Pois é, mulheres então não eram bem vistas, assim, a mulher que estava no bar já não era bem vista, a mulher que estava no bar cantando samba, então era vagabunda. Difícil. Infelizmente, era assim que nossas cantoras eram vistas antigamente. Como compositores homens, a gente tem como grande inspiração aí Arlindo Cruz, pra mim foi um dos maiores. Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Neto. Serginho Miriti, Luiz Carlos da Vila.
Bom, Fundo de Quintal tem uma história surreal no samba, né? Que a gente tem e deve respeitar. Eles introduziram, além de grandes histórias, grandes músicas, eles introduziram instrumentos no samba também. E lançaram grandes artistas. Inclusive, o Fundo de Quintal ele foi descoberto pela Beth Carvalho. Então, assim, é um grupo base do samba que hoje em dia a gente tem como referência. A gente, que eu digo sambista, todo sambista tem o Fundo de Quintal como referência e foi descoberto pela Beth Carvalho. Então, começava aí um misto entre homens e mulheres na exatamente. História do samba. E com certeza o mais curioso foi que uma mulher lançou todos esses homens. Digo, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão. Todos eles fizeram parte do Fundo Sombrinha, de Quintal. Kleber Augusto, todo mundo saiu do Fundo de Quintal, saiu do Cacique de Ramos, lançado pela Beth Carvalho. Então, o samba tem uma história muito bonita, é uma história que, apesar de muito intensa no Brasil, eu considero nova. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que não deve existir preconceito dentro do samba, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê. Sambista implicando com pagodeiro implicando com não sei quem. Bom, rivalidade não é legal não, né? Isso é uma opinião Natália, assim, bem pessoal, mas eu acho que a gente deve se unir, realmente dar as mãos para o nosso segmento crescer. Exatamente. Até porque uma pessoa, ela não tem uma playlist hoje em dia só com um artista. Então, para fazer uma playlist maneiríssima de samba e as pessoas se interessarem, tem que ter uma música minha, uma música do amigo, outra música do outro amigo, outra música... E, a gente vai se agarrando e se lançando, enfim, apresentando ao meu público novos artistas e sendo apresentada para o público desses artistas também, né? Isso mesmo. E, bom, se eu canto para 100 pessoas, a Gi canta para 100, juntas a gente canta para 200. Exatamente. O pensamento tem que ser bem por aí. É o que a gente leva para nossa roda de samba, que é um samba democrático. A gente canta o que a galera gosta, a gente canta o que a gente gosta, o que a gente tem como bagagem. Como abordamos no início, fizemos MPB, então a gente tem um pouquinho de tudo. Tem esse momento no nosso show também. E somos as filhas de Bamba. O vídeo está grandão. Está na hora de acabar. Obrigada por abrirem espaço para a gente contar sobre a nossa história e sobre um pouquinho do que a gente sabe do samba. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Que saí, fui pro pagode, não achei ninguém. Entrei no carro, saí sem destino. Fui até Caxias, parei em Xerém. Chegando lá eu perguntei pro Zeca, a resposta certa ninguém me falou. Ficaram bolados e só me falaram que o Zeca mudou. Peguei meu cavaco e saí, fui pro pagode, não achei ninguém. Entrei no carro, saí sem destino. Fui até Caxias, parei em Xerém. Chegando lá eu perguntei pro Zeca, a resposta certa ninguém me falou. Ficaram bolados e só me falaram que o Zeca mudou. Bati cabeça pra lá e pra cá, e com destino a Irajá fui até Madureira. Lá não estava, eu fui pra Serrinha, aonde o samba não é brincadeira. Sentei na mesa com o meu cavaco, só samba de elite, eu fiquei na sinuca. E me contaram pagodinho agora é Barra da Tijuca. Peguei meu cavaco e saí, fui pro pagode, não achei ninguém. Entrei no carro, saí sem destino. Fui até Caxias, parei em Xerém. Chegando lá eu perguntei pro Zeca, a resposta certa ninguém me falou. Ficaram bolados e só me falaram que o Zeca mudou. Bati cabeça pra lá e pra cá, e com destino a Irajá fui até Madureira. Lá não estava, eu fui pra Serrinha, aonde o samba não é brincadeira. Sentei na mesa com o meu cavaco, só samba de elite, eu fiquei na sinuca. E me contaram pagodinho agora é Barra da Tijuca. Pra lá eu fui a vaca procurar do Zeca. Meu Deus, como é difícil achar partideiro. É bem melhor procurar uma agulha em meio de um palheiro. Eu fui a vaca procurar do Zeca. Meu Deus, como é difícil achar partideiro. É bem melhor procurar uma agulha em meio de um palheiro.
de um palheiro.